E aí um dia eu recebo uma ligação, já morando aqui, de um advogado que ele tinha entrado com uma liminar para tirar a casa da minha mãe e colocar minha mãe na rua. É empresa rica, dono pobre, cara. Então você imagina que eu fui a menina da minha casa. Eu não tinha mais saída. Eu tinha vontade de não viver mais, entrei no carro várias vezes querendo tirar a minha vida. E, mano, empreender com medo não funciona. O que É vem difícil. antes, a fé ou a visão? Puta, é uma pergunta difícil, tá? Que bosta. Eu tenho essa realidade aqui na empresa, os problemas são o mesmo, a dificuldade é a mesma, 2 dias problema, 3 dias problema, 4 dias problema, no quinto ele tá depressivo. É Deus, cara. Não tem outra coisa. Não tem. Fui na fábrica lá, o cara, todo mundo desesperado, fábrica alagada, vigilância sanitária lacrou a fábrica, eu cheio de pedido para entregar, lacrado. Cara, se eu acreditar no negócio, eu começo a reverberar isso pro céu, solto, começo a falar, acontece. Rafael Nunes tem 43 anos de idade, nascido no interior de São Paulo. Começou sua trajetória como carregador de caixas na empresa Expand, depois ele foi promovido ao estoque e mais tarde foi reconhecido como um dos maiores e melhores vendedores de vinhos de todo o país. Seus resultados sempre foram muito expressivos. Rafa vendeu milhões, atendeu personalidades nacionais e internacionais e se tornou uma grande referência na área. Mas um fato curioso é que o Rafa, antes disso, ajudava sua mãe em casa costurando calças jeans e lingerie. Aos 13 anos, ele foi vendedor na loja de luxo Daslu. Aos 17, mudou para Curitiba, onde também ele concretizou toda a sua trajetória, sua caminhada, sua história com o vinho. Vendeu brinquedo, vendeu bacalhau, vendeu um monte de coisa. Mas foi aqui também em Curitiba, onde ele fundou a Choco-Os, a fábrica de chocolate que com certeza você já conhece. Vamos acompanhar essa história juntos? Na verdade, eu sou nascido no Ipiranga, no Cambuci, em São Paulo, né? Vim pra cá com 17 anos, no mês seguinte eu fiz 18 anos, dia 2 de novembro de 2002. Só que eu vim pra cá por causa do vinho, né? Minha vida inteira eu estudei vinho, né? Desde criança. Comecei numa empresa carregando caixa, né? Chamava Expand, que era a maior importadora de vinhos do mundo não, do Brasil. E lá me deu muita, como eu vou dizer assim, tudo que eu tenho hoje, eu acho que foi graças ao vinho que me ajudou muito, né? A conhecer gente, conhecer culturas, entender de mundo, entender de classe social. Lidei muitos anos com pessoas multimilionárias, né? Bilionários, né? Trabalhei na Daslu com 13 anos, fui vendedor lá, né? Tudo pela Expand, né? Então eu trabalhei na Expand, entrei no estoque, depois fui para uma loja chamada Domaine Saint-Marie, que era um shopping D&D, e aí acabou tendo uma troca e eu fui para a Daslu. E foi muito legal, porque na Daslu eu tive uma reeducação na minha vida, né? Porque era um lugar que só ia do Príncipe de Mônaco a Bill Clinton, Naomi Campbell, ia só as grandes celebridades mundiais e as pessoas, o PIB do Brasil, né? Desde Antônio Emílio de Moraes, ACM, o dono do Itaú, Olavo Egídio Setúbal. E isso, desde criança, eu me apeguei a estudar vinho, porque eu vi que isso podia mudar a minha vida, né? Que na época que eu fazia entrega, eu era ajudante de uma Kombi, e aí eu olhava os vendedores andando de terno e gravata, os carros importados, eu falei, cara, é isso que eu quero ser, não vou fazer faculdade. Na verdade, eu acho que isso aqui vai me dar o que eu preciso. E eu sempre fui ambicioso, né? Ambicioso no sentido mais do bem, sabe? De ter minhas coisas, poder ajudar as pessoas, que eu sempre tô mais provendo do que pedindo, né? E nesse caminho eu virei um dos grandes vendedores de vinho na empresa, muito jovem, e eu tinha muito cliente no Paraná. E aí o dono da empresa, o Otávio, né, sabia que eu tinha muito cliente no Paraná, ele estava montando uma unidade aqui em Curitiba e me convidou, eu tinha voltado da Itália, ele me convidou para mim ser o gerente da operação aqui em Curitiba. E aí eu topei, falei, super legal, cara, super novo, falei, vai ser uma puta desafio, mas vamos lá. Só que no meio do caminho ele vendeu a loja para uma família, que é o Rafael Zanetti, o pai dele é o Valdo, né, ele hoje é o dono da Vino, né, e nesse caminho ele falou, ó, vendi a loja, se você quiser ir, você vai, mas não tem nada a ver mais comigo, então você vai com o Rafael. E aí ele ficou me ligando, eu falei, não vou sair da Daslu de São Paulo pra ir pra Curitiba. Quando eu ia pra Espanha, ok, tudo bem, é diferente, né? E nem vou saber como que é o cara, se tem bala ou não, né? Porque é um negócio bem, não é pra qualquer um isso. E aí vim pra cá com 17 anos, porque ele um dia me ligou, acho que 2, 3 horas da manhã, e falou, ó, cara, eu acho que você não é tudo isso que o povo fala. Eu falei, então agora pode mandar passagem, você vai ver.
E aí eu vim pra cá e literalmente ele viu quem que era o ele Rafael. esperava de você? Não é verdade, porque assim que acontece, eu era um dos grandes vendedores da empresa, né? Então, muito novo, então eu fazia venda de milhões, tipo, muito alto, valor altíssimo. E às vezes quando a pessoa não conhece, naturalmente ela duvida, porque ele escutava quem era o Rafael, né? Tipo, o Rafael é o cara fudido, vende muito, tem muito cliente, tem cliente bom, mas uma coisa é ter meu cliente em São Paulo. Eu tenho cliente no Paraná, mas nem sempre o cara pode querer vir comprar aqui, porque às vezes ele fala que quer continuar comprando em São Paulo, porque quem escolhe o lugar de compra é o cliente, né? Mas pelo relacionamento que eu tinha, ele achou que isso é bom. Tanto que é que assim, no primeiro dia que eu cheguei, ele já tinha um mês de loja aberto. No dia que eu cheguei, o que ele vendeu o mês passado inteiro foi minha primeira venda. De Nossa. tão grande que foi, assim. Porque uma coisa é você ter portfólio, né, cara? E quando você tem habilidade e os clientes conhecem você, você sabe o gosto que ele tem, é muito mais fácil de você atender. Porque é muito mais assertivo e você acaba não errando muito numa coisa que pra ele é prazer, você entendeu? Não é, ele não tem. A pessoa que está envolvida no vinho, ele não está envolvida porque ele tem aquilo como um escape do dia a dia. Pelo contrário, é porque para ele é prazeroso. É como um esporte, como jogar tênis, como a gastronomia de ir no restaurante, comer bem. O vinho faz parte do hábito de vida desse cliente, né? Até porque, porra, a vida dele é muito estressante e é um jeito também dele buscar ter amigos, tá? O vinho é uma coisa que ajuda muito na socialização desse consumidor. E aí, cara, vim pra cá, passei uma boa parte trabalhando com vinho, 1 ano, 2, 3 anos, fiz muita história, abrimos um wine bar ali, que foi um sucesso, só que chegou um certo época, um tempo, que o Rafael acabou abrindo uma outra loja, chamada Terra Madre, e era uma loja concorrente da Expand, aí o dono da Expand fez um super dossiê dele, e chamou ele em São Paulo, ele literalmente perdeu a Expand, e aí o dono me ligou e falou, cara, tipo, você foi pra ir porque eu falei pra você ir e tal, aconteceu isso, 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 e eu queria que você continuasse na Expand, vai 3 sócios aí te procurar, escolhe qualquer um pra montar, e que esse que você escolher, você vai ter uma participação do negócio pelo conhecimento, não pelo dinheiro financeiro, né? Até porque quem tinha network e faz a coisa acontecer, sempre fui eu, né? E aí o Rafael simplesmente foi pra São Paulo, sumiu, não deu notícia pra ninguém, ficou, sumiu. E, porra, eu não sabia o que eu vou ser do meu futuro, porra. Eu tava, sei lá, eu tinha 20 e poucos anos, 23 ou 22, e eu falei, cara, o que eu vou ser, cara? Não tenho família aqui, não tenho nada, e, tipo, o cara literalmente sumiu. Aí eu aceitei a proposta do Otávio, nisso eu saí, fiquei 1 ano com um escritório ali, onde hoje é o prédio da Copel, na frente do Hard Rock, e aí eu só fazia a venda por telefone, porque o Otávio sabia que eu tinha muito cliente, muito portfólio, uma carteira gigante, e eu vendi, sei lá, milhões aí no ano para poder não sumir a Expand. E nesse período a gente tava construindo a Expand lá na Batel, que era na frente do Escavolo do outro lado, e já com uma ideia de restaurante mesmo, não wine bar. Então era a loja na frente, o restaurante, loja na frente na entrada, restaurante aos fundos, subiu uma escada, tinha escritório, uma cozinha gourmet e uma charutaria. E lá chamava DOP, né? Expand DOP, que era o restaurante onde o Ivo Lopes foi nosso consultor, que era do Masterchef, meu amigão, né? Só que ainda trabalhei mais 1 ano ainda como sócio, só que um dia abri a loja, sei lá, tipo, 7 horas da manhã, fui embora no outro dia, 2 horas, eu falei, chega, acabou, não quero saber mais disso. Aí deu, literalmente, eu, tipo, falei, não vou trabalhar mais com vinho, aí tinha, nesse intervalo, eu já estava decidido de não trabalhar mais, veio o Manu, que acabou virando meu sócio depois. Ele tinha acabado de trazer uns vinhos da França, ele trabalhava num restaurante, conhecia um pouco de vinho, mas depois ele foi entendendo e conhecendo mais no tempo, né? E ele trouxe vários vinhos franceses, e esses vinhos que ele trouxe eu não tinha facilidade de vender. Aí ele já sabia que eu tinha a especialidade de vender vinhos da França, eu fui um dia ver o estoque dele, e, cara, em 2, 3 dias eu vendi tudo, e ele já sabia que eu queria sair, eu falei, cara, se você sair, você vira meu sócio aqui na Petit Chateau. Mas eu falei, eu não quero mais nada de graça agora, eu quero comprar minha participação. E aí a gente se acertou. Fiquei 2, 3 anos viajando o Brasil inteiro. Aí eu saí, né, de vender para consumidor final e comecei a vender para supermercado e lojista. Inverti, tive que reaprender um novo sistema, como formular preço, como vender nesses canais e entender toda essa cadeia, porque não é fácil, né? Vender para o B2B é diferente quando você vende para o B2C, porque você vende prazer, você vende paixão, você vende coleção. Agora, quando eu vendo, é negócio, o meu produto, o cara depende do meu produto.
para o negócio dele sobreviver, para ele fazer receita e criar demanda, né? Só que nesse período a gente trabalhava muito vinhos, pequenos produtores da França, então o nome chamava Petit Chateau. A gente importava de pequenos produtores e vendia no Brasil. Então o que eu já trabalhava era o quê? O vinho francês, o bom é caro e o barato é ruim. Então a gente trabalhava, cara, a gente tem vinho bom e barato, né? E colocar isso culturalmente, cara, é muito difícil, porque você tentar mudar a cabeça de uma pessoa é muito difícil. E quando você já tem uma vamos dizer assim, uma pré-resposta daquilo que você já pergunta, num pré-conceito, na verdade, né? A pessoa já vinha, o vinho francês, o bom é caro, o barato é ruim. Então eu vendia o vinho francês bom e barato, tipo, tem alguma coisa errada. Então, meu, era vendas que era, cara, eu saía suando, cara, porque tinha que pôr tanta energia, e isso me desgastava muito, mas sempre acabou dando certo. E aí eu rodei muito tempo o Brasil fazendo venda na Petit Chateau, até que um dia mudou a lei. No Brasil entrou a substituição tributária na parte do vinho. E aí um dia eu falei pro Manu, falei, cara, a gente vai quebrar, literalmente, porque nesse novo formato de tributação, você tinha que importar, pagar, você tinha que tirar do porto, pagar, você tinha que estocar, vender pro cliente, 30, 60 e 90. E agora tem que adiantar o imposto do cara, tipo, o cara comprava 100 mil, você tinha que colocar 30 mil da frente. De onde você tirar esse fluxo de caixa? Tipo, o governo faz umas manobras literalmente para arrebentar. E tanto que cara, que a substituição tributária foi tão complicada que a empresa que eu trabalhava, que era Expand, ela faliu, cara. Tive várias empresas gigantes, meu, diminuíram muito, foi um período bem difícil. Obviamente, teve pessoas mais que arriscadas, que foi mexer com coisas ilícitas, se deu bem, mas também não pagava imposto, né? Não vou citar nome, mas tem empresas muito grandes aqui no Paraná que cresceu nessa época fazendo, vamos dizer, um contrabando fiscal, né? E a gente que era tudo certinho, não tem muito caminho, né? E aí eu falei, cara, vamos entrar no alimento, vamos entrar no alimento, vamos entrar no alimento. E esse dia entrar no alimento, o Manu começou a escutar, tal, marcou uma viagem, que ele tinha uma viagem para Bordeaux. E nesse intervalo, a gente falando em alimento, antes de ainda até a substituição entrar, né? Aconteceu um fato que eu fui pro Espírito Santo. E aí eu tinha meu vendedor lá, chamado Jorge Lessa. E aí ele falou, cara, eu tô trabalhando com uma indústria de bacalhau aqui, você não quer trabalhar com bacalhau? Eu falei, Jorge, mas nem peixe eu como, cara, vou mexer com bacalhau. Ele falou, pô, do jeito que você conhece gente, você entende, você é estudioso e tal, você conhece muita gente no Paraná, tenta. Aí começou a me ligar um cara do Nordeste, de Ceará, chamado Kleber. Ele tinha uma empresa chamada Nordeste Alimentar. E ele falava, cara, o Jorginho falou de você, que você é um bom vendedor, não sei o que lá. Você não quer trabalhar com bacalhau? Não quer trabalhar com bacalhau? Eu falei, meu, não vai, não vai. Aí ficou um dia, 2 dias, 3 dias, até ele foi me explicando, foi me convencendo. Aí eu falei pra ele, manda seu catálogo. Fui pro mercado municipal, cara, eu vendi, sei lá, 100 mil reais de bacalhau aquele dia. Eu voltei, falei, mano, estamos vendendo um negócio errado, cara. Eu nem abri a boca, o povo me comprou. Porque é um negócio que as pessoas já conhecem. Aí você vê a diferença, quando você precisa vender conceito, mudar a cabeça de uma pessoa e vender uma coisa que as pessoas conhecem. Quando as pessoas conhecem, elas te compram. Quando ela não conhece, você tem que gastar toda uma energia para mostrar aquilo lá e convencer ela que aquilo é bom. Só que você tem uma habilidade, dá para perceber, né? Uma habilidade muito grande de comunicação, vendas, né? Persuasão. Você sempre teve isso? Sempre foi assim? O que Dom você de Deus. atribui? Dom de Deus. Sempre Deus é foi isso aí. É despachado isso aí, e desde criança. desenrolado. Desde criança. Você tem alguém da família assim? Meu pai. Hum. Ah, meu pai também é um puta comunicador. Ele tem. Mas assim, eu melhorei muito, tá? O que eu sou hoje, eu sou por causa da Daslu. Porque a Daslu me reorganizou mentalmente, pessoa, culturalmente, me deu muitos valores. Eu aprendi mais com os outros do que propriamente de casa. O valor que eu tive na minha casa, minha mãe me ensinou a cozinhar desde cedo, dou minha vida por ela, tudo que eu sei cozinhar hoje, graças a ela. Meu irmão também é um grande cozinheiro também. E meu pai me deu o dom de ser comercial. Meu pai é um cara nato. E a família do meu pai é isso, né? Eles são de Salinas, né? No interior de Minas. E meus tios todos lá, tinha um deles que o apelido era Nenga, ele era contador de história. Ele saía com o cavalo no meio da roça, o povo esperava ele chegar porque ele contava, contador de caos. Na verdade, ele dava alegria para as pessoas que já não tinham, né? Então, essa parte da comunicação, ela foi um disruptivo, né? Porque quando você tem uma boa comunicação e você tem entendimento daquilo que você faz, é muito claro, né, para as pessoas entender, fazer e acontecer. Então isso foi, graças a Deus, me ajudou muito, né? É poucas pessoas que têm essa habilidade mesmo. Você acha que no mundo empresarial, corporativo, isso é treinável? É, Habilidade de vendas, de se comunicar? mas desde que a pessoa queira, né? Mas assim, uma coisa é você nascer, que é um dom, e outra coisa é você precisar ser. Quem tem dom, tem dom. Quem precisa sempre vai ser técnico. Agora, quem tem dom não precisa ser técnico. Tanto é que eu faço hoje uma palestra, pode colocar 200 pessoas, eu não preciso nem
nem criar texto. Eu subo no palco e falo. Sabe por quê? Tem muita verdade, tem muita história, tem muito enredo, tem muita curadoria. O que as pessoas procuram de você quando elas te convidam para uma palestra? O que é, qual é a demanda? Principalmente contar a história de superação, cara. Ah, legal. O bacalhau é um desses. Quando eu aceitei fazer a venda do bacalhau, comecei a vender, comecei a estudar, comecei a aprender. E aí, nesse intervalo, teve uma Páscoa que eu vendi, então eu vendia para supermercado, vendia para os restaurantes português. O cara simplesmente fez uma venda gigantesca, o cara não entregou na Páscoa, o Kleber. Cara, eu fiquei desesperado e eu liguei para ele e falei, cara, você não vai entregar? Ele falou, mano, não sabia que você vendia tanto. Não me preparei para importar, porque você vendeu muito mais além do que eu imaginava. E aí eu, na hora, não falei nada, peguei o telefone e comecei a ligar para as importadoras, você tem? Atende fulano, você tem? Atende Beltrano, você tem? E falei, vai atendendo, vai atendendo. E aí teve um cara que eu não conseguia entregar, que era o Ricardo Tersaroli, do Armazém do Português. Hoje, esses dias eu encontrei ele, ele me abraçou, tava todo feliz e eu acho que ele eu acho que ele me perdoou, né? Mas eu não tinha culpa nenhuma, mas português eles são muito rancoroso, sabe? Eles são pessoas que você, cara, demora a você conquistar, mas quando você conquista, você tem pessoas muito boas ao seu redor, né? E aí passou isso, a entrega, eu liguei pro Kleber e falei, cara, você não devia ter feito isso. Não falei com essa educação, obviamente soltei, esbravejei. Falei, bicho, eu ainda vou trazer uma indústria para esse país de bacalhau que nunca teve e eu vou vender para todos os seus clientes e eu vou te quebrar. Liguei, aí ele ligou pro Jorginho, o Rafael falou, então ele vai fazer. E aí eu trouxe uma empresa pra cá, chama Caixamar. Até, eu tenho que achar aqui, senão eu te mostrava. Eu conheço. Foi eu que trouxe a Caixamar pro Brasil. Legal. Eles são da onde? São de Portugal, da região de Fátima. Achei a Caixamar no Google, liguei pra lá, conversei com o Sérgio. Aí o Manu, na época a gente tinha importadora de vinho, o Manu foi pra Bordeaux, o Sérgio estava em Lisboa. Aí o Manu foi até uma parte da Espanha, o Sérgio subiu, o Manu desceu. Eles se encontraram, dois financeiros, nada comercial. Aí o Manu falou, pô, Rafael é assim, é assim, é assim. Cara, se ele falou, ele vai fazer, não sei o que lá. E aí no ano seguinte, o dono, Gonçalo, nos bastos veio pra cá e ele veio me conhecer, no que bateu, dois comercial poderoso. Então a gente se deu super bem, fiquei anos na Caixamar, eu que trouxe todo o processo de homologação em Brasília, eu que desenvolvi tudo, desenrolei com o Jackson, até hoje tem os documentos dela, eu que fiz as primeiras vendas, todos os cadastros, arrumei o sócio do Gonçalo no Brasil, que era o Abner e o Cassiano, mas assim, a Caixamar foi um negócio muito legal, sabe? Porque literalmente consegui trazer uma baita de uma indústria para cá. Conheci o Gonçalo lá, ele era super pequeno, o bicho também foi um dos maiores empresários que eu conheci na minha vida, foi ele. O cara tem uma história ferrada também, pô, se curou de 2 cânceres com corrida, teve que assumir a empresa do pai, tipo com 16, 17 anos, porque o pai dele foi fazer uma entrega, ficou tetraplégico, só mexia o olho. Não, um negócio bem complicado. E o Gonçalo é um cara que eu admiro muito, né? Apesar que eu não tive uma saída da Caixamar tão positiva, porque eu descobri coisas do sócio que eu mesmo apresentei e o sócio, pra mim não contar pro Gonçalo, meio que começou a me afastar do Gonçalo. E um dia eu liguei pra ele, falei, cara, vai acontecer isso aí. Aí esse ano eu tive na APAS em São Paulo, ele me viu, né, ele pegou, me chamou de canto e falou, mas você tinha razão, velho. Aí eu falei, por quê? Tomei um rombo de 20 milhões. Nossa. Mas é natural. Mas isso acontece, é o ego, cara. Porque o Gonçalo, esse é um problema que eu não caio mais, mano. Vaidade, cara. Isso é uma coisa que eu não tenho mais. O Gonçalo, quando eu conheci, ele tinha uma BMW antiga, bacana, cara, família, esposa, mãe. Porra, a mãe toda vez tá Nossa Senhora de Fátima, sabe? Uma pessoa muito católica, amiga do arcebispo de Fátima. Ele também é uma família, tipo, extremamente família, com a esposa dele, com a filha dele. E do nada ele, cara, começou a dar os passos do sucesso. Subiu os degraus que sobe pra cabeça, que é andar de Prada, usar Ferragamo, andar de Louis Vuitton. Criou uma atmosfera dele pelo ciclo de amizade. Porque o que acontece? Como ele tinha uma grande distribuição para restaurante, então ele saia com muito dono de restaurante. Aí tem aquele negócio, o dono do restaurante, vem aqui conhecer o dono do bacalhau que você está comendo. Aí vai falar com um cara que é dono de uma mina, dono de um petroleiro, dono disso, dono daquilo. Então ele começou a andar com essa galera. Aí ele saiu daquele carrinho simples para ter Porsche, para ter isso, ter isso. Então começou a subir para a cabeça. Cada vez que saía gastava milhões, mas não era pouco, no jantar gastava milhões mesmo. E aí a mãe dele, tipo, são 3 sócios, a mãe era 50%, ele 25% e a Betinha era 25%. E eu percebi que das últimas vezes, antes de eu sair, a mãe dele já falava, cara, o Gonçalo mudou, o Gonçalo mudou. E eu já tinha sentido isso, porque não era o cara mais, o Gonçalo, que
tinha uma história, queria fazer uma empresa, tinha esse sonho, tinha essa ambição, mas era uma ambição positiva. Mudou, o negócio dele agora era ter dinheiro para poder ser amigo do Ricardo Feliz, que era um cara que começou a sair com ele, e até virou sócio dele no Brasil, tinha uma mina de diamante e de ouro na África. Só que ele inverteu muito, sabe, os papéis. E eu acho que isso, quando as pessoas começam a perder isso, a verdade, o espírito do negócio, e perde essa humildade que ele tinha, tipo, pra mim não é mais legal isso. E aí o Abner aqui, ele meio que, tipo, o cara que andava de Porsche, cara da 4, ele se encantou com os números que faturava. Quando a gente tá falando de Brasil, né, pô? Quando você olha Portugal, é um estado do Brasil. Então, obviamente, nossos números aqui, qualquer empresa é bi. Quando o cara lá, meu Deus, bi, pra eles é muito dinheiro. Mas assim, a Caixa Amar hoje tá super bem, saiu de Curitiba. Até esses tempos ela tava perto do Positivo, a central dela, que foi um dos meus estoques lá, onde era o escritório do Abner, e hoje ele tá em São Paulo, né? Mas eu acabei saindo porque nesse período de vender a Caixa Amar, eu era representante comercial. E eu acabei representando um monte de empresa. Porque aí quando eu literalmente acabei não contando, eu entrei, comecei a vender bacalhau, tava na Petit Chateau, naturalmente o bacalhau vi muito mais negócio, meu sócio relutante, não queria mexer, não queria mudar, não queria mexer com importação de alimento, ele percebeu que eu tava dando muito mais atenção pro bacalhau e menos pro vinho, aí a gente acabou vendendo a empresa para o wine.com, o Rogério Salum. E o Manu acabou indo para lá com o Rogério, e hoje ele é o Head Hunter, todo esse kit da Wine.com, é ele que faz a curadoria lá na Europa, manda as caixas e vem para cá. E aí eu comecei a vender tempero, vender chocolate para uma empresa de importados, eu vendia os chocolates da Milka importados, Kit Kat importado, comecei a vender brinquedo, comecei a vender um monte de coisa, eu quase me vi louco. Devia ter umas 50 empresas representadas, vendia para supermercado, mercado municipal, vendia o estado do Paraná inteiro, viajava, fazia, acontecia. E isso me deu muito mais leque, me começou a mostrar, cara, o que eu vou querer para minha vida, né? E eu percebi que na parte do bacalhau, vinho, joia, brinquedo, são coisas muito legais, porque o brinquedo sempre vai ter uma criança, sempre você vai presentear alguém, o bacalhau sempre você tem uma festa comemorativa que é Páscoa, que as pessoas compram, começam a comprar no Natal, então você tem 2 picos de venda gigantesco, e o chocolate todo mundo come. Então é uma coisa que todo mundo gosta, e quando é bom, não tem uma coisa, ai, chocolate é ruim. E aí eu comecei nessa brincadeira, a empresa eu só vendia como representante, ela queria um distribuidor, ninguém queria ser distribuidor. Aí eu tenho um quarto nessa casa ali, eu montei um escritório, trabalhava aqui o Beto, lá na minha garagem eu era estoque de chocolate, na rua de trás parava o carro, então eu trabalhava segunda, terça e quarta, eu vendia para posto de gasolina, vendia para o supermercado, terça, quinta, sexta e sábado eu colocava no carro e saia fazendo entrega. Foi assim que começou. Nessa época você deixou de vender as outras coisas e focou só no chocolate? E vendendo as outras ainda. Vendendo as outras coisas, os outros produtos, brinquedo, bacalhau... Tudo. Qual que é a ordem correta da coisa? Primeiro você se apaixona pelo produto, é um amor do vendedor com o produto ou é a oportunidade que o produto tem? Propósito de ajudar alguém. Eu só entro em empresa que alguém esteja precisando. Não é pelo dinheiro. Eu acho que assim, quando eu vejo o brilho no olho da pessoa e eu sei que eu posso ajudar, eu ajudo. Porque o produto em si tem um monte de gente vendendo. Agora, às vezes, propósito, história, é nisso que eu me conecto, não no produto, né? Que legal, Rafa. É diferente. A gente já vai entrar na tua história com o chocolate, mas eu queria, só pra gente não perder o fio aqui, que você falasse um pouquinho sobre a tua relação com a tua família. Você falou um pouquinho da tua mãe, do teu pai, já deu pra perceber que você tem muito carinho, né, quando você fala, tem uma coisa diferente. Apesar que eu tô sem falar com meu pai. Hã? Eu tô sem falar com meu pai há alguns anos. 12? Acho que deve ter até mais. Você pode falar sobre isso? Ó, de boa. Na verdade, assim, né, meu pai e minha mãe... Todo casamento, sabe como que é, né? Nem, todo casamento, muitas das vezes, precisa de equilíbrio, né? E quando são pessoas mais humildes ainda, é pior ainda, né? Então eu saí de casa com 17, meu irmão casou sem uma sequência. Na sequência, meu pai pegou as coisas e foi embora de casa. Tipo, esperou, tipo, missão cumprida. Criei meus filhos e foi embora de casa. Arrumou outra pessoa, mas isso não tem problema. Cara, se não deu, tá tudo bem. Tá ok, cara, não vai deixar de ser meu pai, não vai deixar de ter um relacionamento. Só que minha mãe sempre foi costureira, pessoa humilde, simples, nunca trabalhou, cheia de problema de coluna, o diabo a quatro. E aí um dia eu recebo uma ligação, já morando aqui, de um advogado que ele tinha entrado com uma liminar para tirar a casa da minha mãe e colocar minha mãe na rua. Eu falei, cara, você vai fazer isso? Você vai fazer, a gente vai entrar numa guerra. E eu vou gastar tudo que eu tenho, você vai perder essa causa. Cara, dito e feito, ele avançou, eu avancei, eu falei, você nunca mais vai falar comigo. E assim, cara, eu ano passado até
meio que coloquei, mano, eu vou voltar a falar. Não é que eu não deixei de falar. Ele me manda mensagem todo dia, mas eu olho e às vezes nem vejo. Então, às vezes tem dia que eu respondo, porque às vezes eu sinto que ele tá num momento ruim, eu respondo só pra ele melhorar o dia dele, porque eu tenho uma coisa muito forte com energia, sabe? Eu capto energia, independente do lugar que a pessoa esteja, eu consigo sentir se a pessoa tá bem ou mal pelo jeito que ela escreve. E até o ano passado eu falei, cara, eu vou zerar tudo isso, só que aí aconteceu outras coisas aí no meio do caminho que aí acabei não avançando. Mas com o futuro eu vou, porque eu acho que ele se arrependeu do que ele fez, sabe? Eu acho que hoje ele põe na cabeça, porque, mano, ele não viu a neta dele crescer, ele perdeu o contato com o meu irmão, perdeu o contato comigo, perdeu o contato com todo mundo. Mas, pô, a gente isolou ele de tal forma, mas não foi culpa nossa, foi o caminho que ele escolheu, né? Antes disso tudo acontecer, vocês se davam bem? Sempre se deu bem. Sempre, nunca teve. Porra, adoro meu pai, eu amo meu pai, tá maluco? Meu pai é um dos maiores vendedores que eu vi na minha vida. O cara é muito inteligente, inteligente sem ter estudo. Ele é um avião. Mas o problema é que, assim, foi pra um lado que não precisava, sabe? Não Como é que você precisava. conseguiu fazer essa separação de referência dentro da tua profissão, trazer ele como uma referência, porque de cara você já respondeu, né, que ele teve um peso grande no teu desenvolvimento, e olhar para a tua história, assim, e ter essa pontinha ali de chateação. Não chateação, não por ele, foi pela ação dele. Aham. Por ele, pelo contrário, não tenho nada. A ação dele. Agora, eu não sei se essa ação veio da cabeça dele ou de pessoas que influenciaram ele. Então, hoje eu nunca, também eu nunca dei oportunidade para ele me contar, né? Porque, meu, a gente ficou, sei lá, uns 6, 7 anos em briga em juiz. Chato, cara. Tipo, foi um momento da vida que eu não precisava, porra, gastar um dinheiro que eu não podia. Porra, foi caro. Foi muito caro para mim, entendeu? E eu sempre fui provedor da casa, né? Tipo, sempre fui o cara muito mais adiantado, que mais ganhou dinheiro, que mais teve uma cabeça. Ganhei entre aspas, tá? Porque é muito relativo, que até hoje eu nem olho minha conta corrente, eu nem vejo, cara. Então, assim, na conta, na empresa também nunca olhava a conta, porque eu sabia que eu sempre tive capacidade de transformar coisas em dinheiro. E sempre fui muito pé no chão na coisa de gastar. Então eu sempre tive a cabeça. É empresa rica, dono pobre, cara. Esse é o meu conceito, cara. Porque no dia que eu for maior que a empresa, eu quebrei. Entendeu? Então eu sempre tive uma estratégia de sobrevivência, de viver muito mais pé no chão, muito mais humilde, com sempre satisfazer com pouco, sem querer demonstrar muito pros outros, muito humilde, né? Já tive fase mais nova de ter carrão, essas coisas, mas assim, eu acho que foi uma fase pela idade. Mas hoje eu não voltaria a ter isso, né, pá? Hoje pra mim, daqui a pouco eu queria andar de chinelo de Havaianas, de bermuda, poder passar despercebido. Porque eu acho que os valores das pessoas não é pelo que você tem, é pelo que você é, né? E naturalmente isso, né? Esse caminho que me levou até onde eu estou, teve muita gente que de certo modo acaba machucando, né? Amigos que eu perdi, pessoas que estão do meu lado que às vezes conviveu menos comigo e mais com outras pessoas, porque, cara, eu acho que assim, quando você vê pessoas de sucesso, histórias de pessoas de sucesso, ninguém conta, né? Que a família é a que mais sofre, é a que mais sofre, porque não é que você cria uma distância, é porque você tá tão atrás do objetivo para deixar todo mundo bem que, meu, você não tem limite. Você trabalha de segunda a segunda, não tem limite para viagem, não tem limite para fazer as coisas, faz da noite pro dia acontecer uma coisa, tem que pegar o carro, vai, Mas o não que tem você outro caminho, pensa né? sobre isso? Cara, não tem outra forma, não conheço outra forma. Não conheço, cara. E pessoas que eu sei que também que tá no caminho ou já chegou lá, é a história mesmo. E todos. Você vai perguntar quantos amigos você tem? 0. E da tua mãe? Quais são as referências? O que você traz na tua mãe, em você, no teu dia a dia? Cara, eu acho que o cuidado. Minha mãe me ensinou a costurar desde criança, né? Eu costurava com ela. Ela trabalhava na reta, eu costurava na overlock com ela. Legal. A gente fazia calça jeans pra leves e lingerie pra demilos. Coisa mais difícil era fazer sutiã, que o negócio é chato pra caramba, cara. Por isso que é caro, velho. E então, ela sempre me ensinou a cozinhar desde criança. Minha mãe é uma cozinheira de mão cheia, mas ser puta cozinheira. E, na verdade, meu irmão mais velho, o Rony,
Aí veio minha irmã Renata e era o Rony e a Renata. Só que a Renata faleceu. Aí veio o Rafael. Então você imagina que eu fui a menina da minha casa. Minha mãe me ensinou tudo que era para Renata, ela pegou o Rafael, que era o mais novo, e ensinou, né? Então, isso que eu vejo da minha mãe, assim, uma mulher guerreira, forte pra diabo, nunca baixou a cabeça pra homem nenhum, sempre fez o caminho dela, e pelo contrário, quando eu ia sair, quando não tinha dinheiro, mano, ela pegava o dinheirinho da costura dela, falava, vai sair, porque você tá na adolescência, nunca foi meu pai, sempre foi minha mãe, você entendeu? E hoje, eu vejo até hoje, ela mora lá em São Paulo, mora sozinha, eu tô querendo trazer ela, mas é impossível, porque ela tem muita amiga, chega 4 horas da manhã lá, começa a chegar as amigas dela, meu, ela curou de 2 cânceres sozinha, velho. A gente à distância. E assim, eu não sei se sou eu que sou assim, mas às vezes eu fico semanas sem falar com ela. Eu não sou aquela pessoa que fica ligando, contato toda hora. E eu sou muito porque assim, como eu sempre estou fazendo um negócio ou em negociação, então o meu dia, da hora que eu acordo, da hora que eu durmo, meu Deus do céu, cara, é uma. Tipo, a cada minuto muda, a cada minuto acontece uma coisa. Hoje eu tô muito mais estruturado. De 100% eu tô 20%, falta 80% melhorar ainda. Mas há uns anos atrás, cara, meu, era tá dentro de um caldeirão pegando fogo, porque era responsabilidade de cuidar de uma fábrica, era problema de uma fábrica, era problema de um vendedor lá onde, não sei o que lá, outro na PQP, que era a carga que não deu errado. Tudo era o telefone do Rafael. Tudo, tudo. Então, cara, quando eu tinha um momento de falar, é meu, eu não quero saber de ninguém, velho. Não quero ligar pra ninguém, porque, cara, é uma. Você entendeu? Então, essa questão de você também ter uma estrela, vamos dizer, um satélite que todos os planetas precisam estar ao seu redor, Sol. Todo mundo precisa de você pra ter brilho. Cara, é foda, mano. É uma absorção fodida, cara. Então hoje eu meio que fui distanciando, por isso que eu não vou muito mais na empresa hoje. Eu dou liberdade para as pessoas, trabalho na estratégia com inteligência e visão, né, cara? Você imagina, eu fui mudando, cara, dentro da empresa de tantas formas. Meu primeiro produto tá aqui, ó. Ah, tá aqui. Ah, legal. Só que esse já é a versão moderna. Foi o primeiro produto meu. Que bonitinho. E aquela que tá no quadro ali, foi quando eu comecei na casinha, tem a foto de onde eu comecei, de vermelho tá meu irmão. E esse foi um cliente meu, que foi um dos primeiros clientes que eu fui levar. Ele guardou o primeiro pote, dos primeiros potes que eu produzi, guardou, porque eu levei para ele provar. E ele guardou, porque quando ele me conheceu, né, ele falou, mano, esse cara vai explodir, né, no mundo e tal. E aí depois de, sei lá, 3, 4 anos, eu fui visitar ele, visitar só por visitar. Ele falou, cara, tem um presente pra você. Quando ele puxou a gaveta, ele pegou, puta, me deu o pote da pipoca. E eu não tinha. E ele sabia que ele ia guardar porque eu não ia ter. Literalmente não tinha. Nossa, Aí que por isso que virou incrível. aquilo ali, ó. Viu? Você falou uma coisa interessante, que ele conversou contigo e viu que você ia estourar. O que existe aí em você? Você consegue fazer essa autopercepção? O que as pessoas veem em você? O que é isso? É uma energia, cara. Não é que não vê, sente, cara. Essa é a diferença. Não é a fala, é a energia. Eu tenho muita energia dentro, cara. Hoje eu até tô brincando, cara. Tô tomando essas canetinhas aí pra perder um pouco de peso. Eu acho que eu tô um pouco mais low profile. Mas a energia que eu tenho dentro de mim é muito grande, cara. É muito grande. Tipo, Energia do fazer, do de dar acontecer. certo, de querer, de não ter limite, de, cara, vamos. Eu não preciso falar, isso ela reverbera, cara, é muito forte, cara, é muito forte isso. Tanto que é que se um dia você for comigo numa reunião comercial e dependendo do nível da reunião, eu chego a perder 1 quilo numa reunião assim. Porque é tanta energia que eu coloco, é tanta energia, cara, eu chego a suar assim, cara, é muito forte, é muito forte. E as pessoas não têm isso hoje, né? Isso é uma coisa que eu falei, as pessoas são técnicas. Eu não, o negócio é apaixonante, é romantizado, é um negócio... É prazeroso, sabe? Eu faço isso como um mágico fazendo mágica. Ele ama fazer isso, entendeu? É que nem um jogador de futebol e não jogar bola. Não é pelo dinheiro, é porque eu acho que eu tenho uma puta habilidade e essa força de, cara, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, deu certo, não é vai dar certo. Já deu certo e sempre dá certo, entendeu? Então é muito forte. Porque, assim, obviamente, uma pessoa que é um pouco mais polida,
ela tem um pouco mais de entendimento. O que ela vê? Ela pega uma pessoa que tem clareza na fala, uma pessoa que tem conhecimento, naturalmente ela sabe, pô, esse cara já está num caminho muito mais avançado. Mas por que eu tenho clareza? Por que eu tenho isso? Porque eu falo, eu sou generalista no conhecimento e específico no momento que eu preciso. Então eu conheço de tudo. Ah, essa época foi de bacalhau. Fui para a Islândia pescar. Aprendi tudo de bacalhau. Foi aquela fase. Hoje eu não faço mais isso. Uhum. Hoje meu foco, quando foi pipoca, foi aprender a fazer pipoca. Quando foi chocolate, foi aprender a fazer chocolate. Depois eu comecei a criar outros produtos. Hoje é barra de proteína. Você viu como as coisas mudam? Mas você está sempre se atualizando também, né? Tem isso. Você está dentro do mercado, Sabe por entendendo quê? o comportamento também A das pessoas. diferença de ser pobre e a diferença de nascer rico. Quando você nasce pobre, a diferença é que sua família te faz você crescer com uma palavra chamada medo. Tudo você tem medo. Tudo é seu nome, você não pode sujar o nome, você tem que casar, tem casa, você nunca pode arriscar, porque você não pode perder aquilo que você conquista. E isso é a formação da base. Quando você já tem um pai empreendedor alguma coisa, arrisca. Não tenha medo, meta a cara. Entendeu? É totalmente diferente. Quando você tem uma educação do medo, você sempre vai ter medo. E empreendedor não pode ter medo. Então você imagina que eu sempre tive medo. E, mano, empreender com medo não funciona. Então sempre, cara, será? O outro faz. É totalmente diferente. E assim, o que eu fui aprendendo com medo? Eu tenho que ter alternativas de negócio, porque se um dá errado, o outro tá dando certo. Então isso é fato. Se não é chocolate, é pipoca, é batata, é provolone que eu fazia. Eu tenho vários tipos de coisas que eu fui reconstruindo e graças a Deus que eu fiz isso, porque quando uma deu errado, a outra estava dando certa. Quando um caminho fechou a porta, o outro abriu, né? Então foi naturalmente acontecendo isso, né? Hoje, para você, o que é um produto de sucesso? O que faz de um produto ser um produto de sucesso? Embalagem. Embalagem? Por quê? Cara, com uma embalagem bem feita, se vende sozinho. Conceito. Hoje a gente tem um negócio, eu aprendi a fazer minhas embalagens sozinho. Porque quando eu tive o brainstorm de criar a Oz, foi 6 sabores, eu queria ver com um amigo que tinha uma agência aqui, e ele me pediu, sei lá, 45 pau pra fazer 6 embalagens, eu olhei pra ele, não tinha nem dinheiro. Eu fiquei tão chateado, falei, pô, a gente se conhece, por que fazer isso? Mas eu falei, não tem problema, eu vou aprender a fazer, mas você nunca mais vai fazer negócio comigo, mas a gente vai continuar amigo. E aí eu percebi que, cara, o sucesso da Oz foi a embalagem. Porque o chocolate não fala na gôndola, mas uma embalagem bonita as pessoas param e olham. Quando ela para e olha, eu dou a chance dela pegar. Ela pega, ela pode comprar ou não, mas ela vai embora e fala, cara, o que é aquilo? Ela em algum momento volta e compra. Então eu acho que a embalagem é um negócio muito interessante. E a embalagem da Oz ela é tão simples, é tão objetiva, é tão minimalista, que ela é objetiva, ela tá lá, chocosa, o sabor e mais nada. E, cara, só que a embalagem, ela conversa, cara, eu tenho certeza. Todo mundo que me conhece vê as embalagens da Oz, as pessoas, eu consigo te ver nas embalagens. E literalmente sou eu em forma de embalagem. E que nem eu vejo agora, hoje a linha da Oz Alfit, que é o que a gente tá fazendo agora, para a parte de proteínas, é uma brand lover, é uma marca apaixonante. É uma marca que as pessoas olham, cara, puta, eu quero vestir isso, eu quero consumir isso, eu quero fazer parte disso. E eu vejo isso como comunidade, né? Tanto que aqui hoje eu não tenho visão, valores, eu tenho, tipo, como que eu falo, um manifesto, cara, do que a gente é, como a gente vai ser e por que a gente tá nascendo, né? Porque a missão, valor, essas coisas mudam muito. Agora, quando você sabe, cara, eu quero ser isso para ser isso, é muito mais fácil se você correr o seu caminho. E isso também eu consigo levar para dentro da empresa e todo mundo se comunicar dentro disso também, né? Mas é embalagem, cara. Eu acho que hoje não tem a dúvida. O que a Oz hoje traz de personalidade do Rafa? Cara, ela me mudou, meu. Eu vou dizer que eu montei uma empresa para a empresa me mudar, meu. Não foi vice-versa, Não. então. Você tinha uma visão, montou a empresa. Ela me deu foi muito ensinamento, cara, porque eu nunca na minha vida tive dificuldade, tá? Eu sempre ganhei muito dinheiro. Isso que você tá vendo foi chocolate construído, foi venda de vinho. Eu vendia muito vinho e não era coisa pouca, não. Eu só saí do vinho porque eu percebi que era que nem um advogado. Os contratos eram no meu nome. Se eu morresse, acabou tudo.
Porque o conhecimento era meu, os clientes são meus, e o resto que depende de mim, se eu morresse, acabou, acabou. Mas literalmente acabou. Então eu vi na indústria, cara, tipo, meu, eu consigo escalar isso e ter pessoas para tocar. Mas também não é tão fácil assim, não. Quando uma pessoa do Sebrae, um palestrante fala isso, o cara, quem escuta, sai de lá um super-homem. Mas ele sai do dia super-homem e no outro dia fala, que bosta, eu tenho essa realidade aqui na empresa, os problemas são o mesmo, a dificuldade é a mesma, 2 dias problema, 3 dias problema, 4 dias problema, no quinto ele tá depressivo. Isso é todos os empresários. Então, a Oz, ela foi um negócio de mostrar, ela me ensinou a ser empreendedor, a ser um pouquinho administrador. Eu não sou administrador, eu sou visionário, eu sou futurista, eu sou criador de produto, eu sou vendedor, e eu tive que aprender um pouco de gestão com ela, e ela também me ensinou o que é ter dificuldade, né? Dificuldade mesmo. E nesses anos de dificuldade, ela me ensinou de tal forma, cara, que isso até hoje eu tenho os traços disso, né? As consequências disso. Porque eu sempre me doei para a marca e a marca ela era o reflexo do que eu sou, né? Tipo, se a minha energia estava alta, ela ia, se a energia estava baixa, ela morria. Então, a conexão era muito forte, né, cara? Só que as coisas que foram acontecendo, ela me derrubou, mas mesmo assim eu consegui ter energia de, meu, recalcular a rota e dar a volta, cara. Da onde vinha isso? É Deus, cara. Não tem outra coisa. Não tem. Tipo, não tem. Você tem que pedir pra Deus, acreditar e acordar e falar, cara, hoje meu projeto é esse, Deus me ajuda e, Ter e toca. clareza e... E ir pra frente, ir pra luta. O Rafa, você fala muito sobre energia, espiritualidade, essa Deus também. É, Me fala um pouco sobre essa tua conexão com Deus. Sempre foi assim? Você encontrou no empreendedorismo também um apoio? Cara, eu vou ser bem sincero, sabe? Hoje eu vejo um pouco da minha infância e eu nunca fui de ler livro. Meu negócio é história e geografia, não fui um dos melhores alunos da escola, mas às vezes eu tive fases que eu fui aprendendo algumas conexões, algumas coisas. Você olha aquela coisas quântica hoje, cara, quando eu olho, eu escuto ou vejo, ou tô viajando, tô escutando, cara, eu vejo que eu já tinha nascido com esses poderes todos e não sabia, velho, desde criança. Cara, se eu acreditar no negócio, eu começo a reverberar isso pro céu, solto, começo a falar, acontece. Desde criança, cara, desde criança. Que nem você olha aquele livro O Segredo, eu assisti o filme, cara, literalmente, eu sempre tive isso e não sabia. Eu sempre praticava o que o Segredo fala, desde criança, eu sempre praticava e não sabia. Aí o que acontece? Eu sou católico, né? Mas eu já tive namorada do espiritismo, de Allan Kardecista. Aí você entende, cara, será que lá atrás eu fui isso e vim pra cá pra terminar alguma coisa? Porque não é normal uma pessoa ter a energia que eu tenho, o conhecimento que eu tenho e ser de família muito humilde, tipo, a trajetória que eu tenho, mas não é uma trajetória fácil, porque meu pai é rico, me deu porra nenhuma. É uma trajetória de luta, de obstáculo, de fazer, mas assim, eu quis ter a fábrica, eu tive. E não tinha nem dinheiro pra comprar. Eu tinha um quartinho, eu falava, um dia eu vou ter um terreno, um dia eu vou ter. De tanto que eu falava, comprei um terreno. Tem uma fábrica. Com 17 anos tive um Porsche, porque eu sempre falei, vou ter um Porsche, vou ter um Porsche. E tive. Mas a minha energia, independente de acontecer, eu falo que isso não é uma mentira. Eu só estou adiantamento da verdade. Mas o tanto que eu falo, acontece. Na tua opinião, como empresário hoje, qual a importância de quem vive isso, né, o empreendedorismo, tá ligado a alguma religião, alguma crença? Sabe o que acontece? Você tem que ter alguma coisa, um norte para seguir, você tem que ter um cerne. Ou às vezes é a religião, ou às vezes é alguém que se admira, ou às vezes tá no objetivo do seu filho, de sua filha, mas, meu, sem um alinhamento e sem alguma coisa que você acredita, você não vai a lugar nenhum. O que É que vem difícil. antes, a fé ou a visão? Puta, é uma pergunta difícil, tá? Eu acho que a visão vem primeiro e a fé ajuda você a correr atrás dessa visão, cara. Porque é uma coisa que, assim,
É que nem eu falo, né, para um designer. O que vale? Você ser o executor ou você ter a ideia? Sem ideia não tem execução, né? Então a visão, eu acho que assim, obviamente Deus está acima de tudo, né? Mas a visão, eu acho que assim, sem você ter clareza no objetivo, ter a visão, ter a ideia, ter o brainstorm para aquilo acontecer, as coisas também, Deus ele é uma consequência de você orar, pedir para ele ajudar e as coisas acontecer, né? Mas a visão eu acho que é a principal. Que é outra coisa também que eu acho que é dom também, cara, não é qualquer um que tem não. Tipo, olhar, ter a habilidade de sair de momentos, criar oportunidade. E eu acho que também isso me ajuda muito, porque eu sempre tive uma cabeça lógica desde criança. Eu nasci para resolver problema, cara. Então essa coisa de ter facilidade de resolver problema me ajuda muito. Tem problemas que eu me desespero muito e tem problemas que eu consigo ter... beleza. Amanhã a gente resolve. Você tem facilidade para receber carinho? Tenho. Muito. Muito. É muito do perfil executor, né? Que tá sempre resolvendo para os outros, mas quando alguém tenta se aproximar para resolver, acha até estranho, né? Não, de boa até. Mas assim, obviamente, né? É que sai do mundo empresário e aí é o mundo Rafael, né? Rafael que é chorão, Rafael que conta história, Rafael que gosta das pessoas, Rafael que gosta de abraçar as pessoas, que sempre tá ali disposto a ajudar, sempre tá provendo, eu sempre provejo mais do que eu peço, entendeu? Então essa é a minha característica, de sempre estar ajudando. Eu acho que isso também faz que Deus também, de certo modo, me ajuda no momento cara, quando eu precisei, ele me ajudou muito também, né? Porque ele sabe que lá no final do livro eu tenho muito mais a receber do que para dar, cara. Porque de tanto que eu ajudei gente nesse país inteiro. E, cara, e assim, de certo modo, cara, eu sou bem conhecido no país, mas muito conhecido. Muita gente conhece. Pela história, pelos momentos, de tudo que eu fiz na minha vida. E até é ruim contar isso, porque às vezes, para quem não conhece, parece até uma grande mentira, né? É só quem viveu mesmo para saber, né? Então, como eu tive muita intensidade desde criança, muito intenso, então só as pessoas que conviveu comigo desde a minha infância, que sabe do que eu falo, a veracidade de tudo isso, de cada momento e como isso aconteceu, né? O quanto do Rafa de hoje ainda tem dessa criança, né? Que você começou muito cedo, 13 anos. Tá nas minhas costas. Eu sou uma criança ainda. E mais você tem saudade da tua infância? Eu não tive, né? Só trabalhei. Então hoje, videogame, eu tenho todos. Tudo que eu tenho vontade, que o dinheiro não me permitiu, hoje eu faço. Que o dinheiro permite, você entendeu? Então, eu quero tenho 2 geladeiras que eu nunca liguei aqui. Você entendeu? Então, eu vou buscando, acho que nos objetos, aquelas coisas, cara, que legal. Então, acho que a parte de colecionáveis, de ter as coisas, eu consigo, de algum modo, ter a versão criança do Rafael. E às vezes tá aí, fica aí juntando pó, mas, cara, é a questão de, puta, que legal, isso aqui eu não tive isso lá e agora eu tô podendo ter, né? É isso que eu acho que nunca vou ser. A Oz sou eu, né? É muito da minha cabeça, que eu não tenho nenhuma embalagem, tá vendo? Ó, carrossel. Meu mundo é muito infantil, sabe? É muito imaginário, é muito alegre, não tem problema. Tipo, é um mundo que tá dentro da minha cabeça que eu criei, tipo, criei o meu universo, né? A Oz faz parte disso, é o universo criado, né? Aí, ó, falando da reunião já. A gente entrou nesse papo das porradas, né? O que é essa casca? Da onde que vem tanta casca? Uma coisa que eu te falo assim, todo mundo fala é sorte. Porra nenhuma sorte. Não existe sorte. Pra mim só existe um negócio assim, que toda vez que eu ia fazer uma reunião, ou ia falar de um projeto, ou de uma vontade, ou de um desejo, eu olhava no olho das pessoas aquela coisa de desacreditar, esse cara é louco, não sabe o que tá falando. Cara, isso me machucava tanto, tanto, tanto que, me dava uma energia, falei, tá fudido, agora eu faço pra calar a boca. Então eu acho que não foi sorte, foi angústia. Então isso já me deu uma casca muito grande, porque me fez assim, eu não esperar nada de ninguém. Se eu falar ou não falar, cara, eu vou fazer igual. Só que quando a pessoa tem aquela coisa do duvidar, isso me dá uma energia, aí tá fudido. Então uma coisa que eu acho que assim, que me fez chegar onde eu cheguei, foi literalmente angústia, tipo amargura,
Tanto é que, eu tive um problema de fígado gigantesco, quase esteatose hepática, fiquei 2 anos tomando remédio pra tentar curar. Por isso que, dependendo do tanto que eu bebo, eu fico bebendo muito rápido, porque meu fígado literalmente é quase de uma criança de novo. E porque o médico falou, cara, o seu problema não é álcool, é porque toda angústia que você tem ia pro fígado. Fígado, fígado, fígado. E, mano, são desde os meus, sei lá, 10, 9 anos, eu sempre tive isso. Sempre tive angústia, tipo, quando eu ganhei minha primeira bicicleta, tipo, os meus amigos duvidavam que eu ia pintar da cor azul, aí eu fui lá, ganhei a tinta do Carlão, que era um delegado, e aí eu pintei de azul, aí eu, tá vendo? Eu pintei de azul. Quando eu tive minha primeira mobilete, então sempre foi provação. E eu acho que isso aí, pode ser o meu fator de sucesso, tá? Não de sorte, de sucesso. Sabe, a questão da agonia, da angústia, olhar no olhar das pessoas, as pessoas meio que menosprezar o que você está falando, isso que sempre me deu força para fazer as coisas, é igual o chocolate. Quando eu tava saindo do bacalhau, o Gonçalo falou, você vai sair do bacalhau, você não vai dar nada com chocolate. Eu falei, não vai dar nada? Eu vou ter uma fábrica maior que a sua. E tem a fábrica. Então, sabe, eu acho que essa coisa das pessoas duvidar, te questionar, e isso pra mim foi muito bom. Mas a saúde também paga por isso também, você entendeu? Sim, Isso sim. acaba sendo um ócio do ofício, né? Me conta, vamos entrar já na história do chocolate. Sempre foi Chocós? Sempre teve Na esse verdade, nome? começou com o Pops. Tá, com as É, pipocas. E aí você foi migrando para o chocolate porque você sentiu o mercado? não. Não. Como é que foi isso? A oportunidade foi isso. Quando eu ia pro Sam's Club fazer venda do chocolate Milka, que era da FX, a importadora, e aí eu ia vender Milka pro Rogério. E eu sempre levava essa pipoca colorida para ele comer. Aí até que um dia ele foi comendo, comendo, ele gostou, falou, cara, eu acho legal ter isso aqui no Sam's Club. Ele mandou um e-mail e me comprou uma carreta de pipoca. Tipo, eu nunca pensei em ter uma fábrica, nunca pensei em fazer nada, eu era representante comercial. Aí eu olhei na cartola, porque eu acho que a pipoca tem a ver com circo, com mágico, aí eu coloquei a cartola, fiz esse Oz, o primeiro desenho da Oz. Aí esse floquinho era um streamer que tinha antigamente, o bisavô da Netflix, chamava Popcorn Time. Aí eu peguei, plagiei a pipoquinha do Popcorn Time, aí eu coloquei o Pops, aí nasceu Oz, OZ, que é o O e o Z no final. Quando eu fiz a entrega das pipocas, depois de um tempo, o Rogério falou, cara, muito legal esse produto, cara, não existe um chocolate para bater a Milka no Brasil, Babel Ritter, sabores, variedade, um produto bom, de qualidade, que o brasileiro fala, puta, eu tenho um chocolate brasileiro muito bom. Porque tudo quando as pessoas falavam de chocolate, falava de Lindt, falava de marcas importadas, ninguém falava de uma marca nacional, de referência. Alguns Copenhague, né, mas nem a Cacau Show o pessoal falava muito, né, sempre os produtos importados. Aí ele falou, cara, falou, Rafael, se você fizer, eu te compro. Falei, quanto que daria o pedido? Tantas lojas, assim, dá tanto. Falei, então beleza, vou fazer. Aí foi onde eu aprendi, voltando, assistindo Netflix, eu vi. Aí no meio do caminho, como eu já sabia, eu já tinha a O Pops, eu falei, Choco-Os. Nasceu ali um nome no carro. Ah, que legal. E aí, mas por que Oz? Oz vem de balança, eu tenho fascinação por balança, por peso, medida, ouro, essas coisas. Oz é a primeira medida do mundo, era a medida de ouro, né? Foi a medida desenvolvida na época dos Templários, junto de fazer transporte dos valores que existia, das cruzadas, tudo isso, né? Então a Oz é onça, é a medida mais antiga. Qualquer coisa que você vê nos Estados Unidos, você vai ver 3,6 Oz no final, é uma medida. Então eu acho que assim, e a Oz representa muito também o nosso negócio. É uma mineração a nossa empresa. Você descobre lá em cima da terra uma fagulha dourada, legal. Aqui tem ouro. Então beleza, você começa a escavar, 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 escavar. Acha o veio do negócio. Então a gente começou com a pipoca, o floco, achamos o veio. O que é o veio nosso? Hoje faz chocolate. E fomos indo. Mas no meio do caminho disso, desbarrancou, alagou, você entendeu? Mas a gente tá escavando ainda, daqui a pouco a gente acha um pote de ouro, né? Me conta um pouquinho dessas dificuldades que vocês já passaram. Vocês têm quanto tempo, Rafa, de marca? Olha, como empresa, esses dias eu tava até no escritório falando, cara, eu não sei o dia que a gente fundou a empresa, porque a minha empresa era uma empresa de representação que ela virou fábrica, né? Mas pelas minhas conversas que eu peguei aqui com meus vendedores de antigamente,
Eu vejo que em 2016 a gente começou a pipoca, 2017 mais ou menos foi o chocolate. Ah, tá. Mas a data exata não tem. Então, se 10 for, anos aí. 2016, né? Uhum. Acho que se não fez 10 anos, tá fazendo 10 anos. E aí, assim, você tem de cabeça, sei que com certeza deve ter sido, foram muitas coisas, muitas histórias, mas assim, você tem de cabeça uma dificuldade muito grande? Tudo, tudo, todos os meses, desde quando eu montei, não ter fábrica, uma fábrica atrás de uma casa, depois muda para um barracão, que tem que gastar um dinheiro danado, você tem dinheiro, quebra a máquina, não tem máquina, tudo. É muito mais dificuldade do que resultado. 90%. 90%. Quanto tempo depois que você começou de fato a colher Até hoje não colhe, resultado? pelo contrário, a gente tá plantando ainda. Eu escutei uma vez do dono da fábrica de batata, todo mundo, com 5 anos, você passa 5 anos na empresa, você vai se dar bem. O Valdir foi o único que me chamou no canto e falou assim, 10 anos, amigo. Depois de 10 anos você vai voar. A gente tá fazendo 10 anos, cara. E hoje eu sinto que a gente tem um pouco de conforto, mas é um conforto que se eu bobear, eu rebento de novo. Não pode dar, não pode fraquejar, você entendeu? E da onde que você não se descuida? Do quê? Cara, tem que sempre manter faturamento, né? Tem que estar olhando sempre na frente, trazendo dinheiro novo para casa, criando produto, desenvolvendo, porque a venda ela é um ciclo, né? Um mês vende mais, outro menos, e ela faz isso. E os produtos têm muita variação. Então, por isso que eu tenho muito essa parte da criatividade. Então, como eu estou criando sempre coisas novas, eu sempre estou me dando mais oportunidade. Então, o meu risco de cair de novo é muito menor. Porque hoje o meu problema é produção, né? Mão de obra, tudo isso. Porque hoje eu tenho uma fila de espera de gente querendo desenvolver produto, criar produto. Puta, recebo várias ligações, dá até dó, cara. Até tenho que organizar, porque com esse lançamento que eu tô fazendo, eu deixei mais de umas 40 pessoas para trás, assim, sem dar resposta. E tudo empresa gigantesca. Mas gigantesca mesmo. Porque é um foco, né? Hoje minha energia tá pro lançamento das barras de proteína. Mas um tempo atrás não era ter voltar com o meu produto. Meu foco era fazer produto para as pessoas. Aí, tipo, o ciclo de fazer tá esfriando e agora eu tô indo no ciclo do meu, né? Então isso vai mudar, né? E são empresas grandes, cara. Até lembrei agora, M Dias, eu tô devendo pra M Dias a Piraquê, ela quer que eu desenvolva o wafer proteico com açúcar dele, pô, a maior empresa do Brasil, alimentícia, ela tá na Bolsa de Valores, né? Me ligou agora, semana passada, a secretária do presidente, a Karina. Eu soube de uma história da fábrica que alagou, mas assim, bem por cima. O que que acontece? Como que acontece a minha dificuldade? Eu nunca tive recurso para montar o que eu tenho hoje. Sempre foi trabalho, vendia, o lucro reinvestia, sempre, sempre. E 2019, todo mundo queria conhecer a Oz. A gente tava no Dufry, tava em todos os supermercados, os compradores queriam visitar. Como que eu ia receber no fundo de uma casa alugada, você entendeu? Numa casa extremamente humilde, num bairro muito simples. Aí meu primeiro sonho era o quê? Ter um terreno de 5 mil metros para fazer a The Oz Farm, a chácara de Oz, a fazenda de Oz, e lá ter a fábrica, construir a casa da minha mãe. Então esse sempre estava na minha cabeça. E aí o Valdir, que eu conheci onde a gente faz a batata, que é meu amigo, eu conheci o lugar que eu tô hoje por causa dele. Porque quando eu inventei a máquina de pipoca, no dia que eu tirei aquela foto, eu precisava de um motor e ele me emprestou o motor. E aí, com o motor que ele me emprestou, eu consegui fazer a máquina de pipoca. E eu falei, cara, esse lugar é muito lindo, um dia eu quero ter uma fábrica aqui. Isso 2016. Fui juntando recurso. Um dia eu sempre olhava, ia para Campo Largo, olhar terreno, porque eu sabia que não ia ser em Curitiba, porque era muito caro aqui, os terrenos, ainda mais para construir o que eu precisava. Um dia passando lá, eu já estava quase certo de comprar um terreno em Campo Largo. Aí eu fui dar uma volta pro lado do Valdir, tinha um cara colocando uma placa no terreno que é nosso hoje. Aí eu falei pro cara, quanto você quer? Ele falou, tanto. Eu falei, mas você pega meu carro e segundo eu te pago o resto? O cara, tá fechado. Aí eu comprei o terreno. Aí eu comprei o terreno à vista, porque tinha acabado de receber uma grana do Pão de Açúcar. Só que aí eu fui no BRDE para pegar dinheiro emprestado. E aí o BRDE, os caras, para me provar quem eu era. Então, graças com o presidente lá, porra, até já vou lembrar o nome dele, que eu tenho que citar o nome dele, é um cara que foi muito importante pra gente.
Ele acreditou no projeto, acreditou na nós, a empatia do Rafael, essa vontade de dar certo, essa energia. Ele falou, cara, esse cara vai dar muito certo. Aí ele conseguiu, na época ele me emprestou, sei lá, 860 mil reais, que dava para construir a fábrica. 2019, demorou um ano para esse empréstimo sair. Nesse período que demorou, né, um ano não, demorou 6 meses. Eu entrei com um projeto para construir a fábrica. A prefeitura demorou 1 ano e pouco para liberar a construção, o alvará de construção, para dar o start. Quando ela liberou, a primeira coisa que eu tive que fazer um poço, que custa caríssimo. Aí eu comecei a olhar as fundação para fazer a base, a sustentação da fábrica, né? Depois de fazer terraplanagem, tudo isso. O que veio no mundo? 2020, 20 para 21? Covid. Aí vem Covid, o ferro sai de R$8, vai para 58 quilos, o cimento sai de R$15, vai para 75 pacote. Todo mundo resolveu a construir, porque não estava trabalhando, recebendo dinheiro. Todo mundo, o Brasil, começou a reformar a casa. Quem construiu o prédio se ferrou, porque subiu tanto o cubo da construção que o preço que o cara vendeu, se ele terminasse o prédio, ele não ia ter dinheiro e o dinheiro que ele vendeu não ia se pagar. Teve gente que devolveu, cara, a entrada de um monte de gente. Foi uma crise, a construção foi uma crise. Naturalmente, eu tinha 800 mil, a obra que ia custar 800 virou quanto? Quase 4 milhões. De onde você acha que eu ia tirar esse recurso? Tipo, fui indo, vendia, fazia, colocava dinheiro, ia negociando mão de obra, o mais barato possível, boa para poder fazer. E aí, nossa fábrica estava em Araucária, eu tinha saído ali do seminário, fomos para Araucária, e quando eu aluguei, isso em 2020 para 2021, bem na época que eu comecei a construir, eu estava mudando a fábrica. Era uma fábrica que é na Arquelau, aqui era uma rua que faz tipo uma onda assim, do outro lado tem um terreno que era uma mata, e do lado de cá onde era o barracão que eu aluguei. Só que o nível da rua, existia um barracão enorme embaixo, abaixo do nível da rua. E no andar da rua, onde eu fiz o estoque, tinha um pé direito alto. E eu falei, cara, esse lugar é perfeito, pô, preciso de frio e tal, não sei o que lá, vamos alugar aqui. Aluguei enquanto tava com a obra. Só que o vizinho, o cara falou, cara, esse lugar alaga. Eu falei, o cara tá jogando verde pra mim não montar uma fábrica aqui. E eu tava cego pelo lugar, porque eu falei, cara, pô, o negócio é perfeito, tudo que eu preciso, meu negócio que tem umidade, tá temperatura baixa, tá debaixo da terra, então pro chocolate isso é perfeito. A gente montou a fábrica ali, pô, uma fábrica bem legal, cara, bem estruturada. E aí, imagina, meu irmão morava aqui, pegava o carro, os funcionários ia todo dia parar o cara e voltava, ia parar o cara e voltava, e eu quase não ia na fábrica. E aí o que começou a acontecer, cara? Como o meu dinheiro estava escasso, tava acabando na obra, né? Eu inventei uma marca chamada Wow Cacau, que era uma linha vegana, um negócio que eu tava indo, vendo que o mercado tava andando e continuando com a AOS também. Falei, cara, vamos lançar uma marca nova. Porque eu lancei uma marca nova, pô, eu pego todos os meus clientes, faço uma venda gigantesca, eu consigo entrar muita venda boa e começa a entrar recurso dentro do caixa para a empresa para tocar a fábrica, né? E, cara, simplesmente, eu nunca tinha feito feira, sempre as vendas que eu fazia era eu, homem a homem, eu, Rafael, comprador, gerente de compra, diretor, fazia a apresentação ali, encantava e o cara comprava. E aí esse ano, puta, já quase com recurso bem limitado, eu fiz no cartão em 12 vezes, essa feira da Natural Tech. Cara, nem sabia como montar uma feira, o que precisava. Foi eu, chocolate e a cara. Um balcão que eles tinham lá, muito simples. Eu até brinco, eu acho que era a favela da feira, assim, o espaço mais humilde, mais simples. E, cara, eu chegava de manhã, nem ia no banheiro, não comia, as pessoas me levavam água, os caras, mano, é fora do normal, cara. Você chega de manhã e vai embora à noite aqui, e, mano, sempre atendendo pessoas, mas sempre com carinho, com paixão, gostando de falar de chocolate, fazendo a experiência que eu sempre praticava na OSO, comecei a praticar na UOL também. As pessoas comiam, falavam, caralho, que encantador comer isso, que negócio espetacular. Até que um dia acabou a feira. Voltei com a feira, aí nesse intermédio, antes da feira disso, eu bati a laje na fábrica, cheguei 5 horas da manhã de viagem, fui bater a laje. Cara, aí uma semana depois, tipo, literalmente tinha acabado o recurso da obra, mas tinha zerado, não tinha mais caixa. Tipo, o banco não tinha mais de onde tirar,
E aí começou a bater o primeiro desespero. Falei, porra, como que eu vou terminar isso? E a loja tava, tipo, sem janela, banheiro sem nada. Tinha só piso e a construção e a laje, né? E beleza, voltei da feira da Natural Tech com um puta pedido pro Zona Sul. Graças a Deus eu devo muito ao Zona Sul, a fábrica que a gente tem. Cada bloco que a gente tem ali foi o Zona Sul que acabou nos ajudando a construir. E nesse intervalo, meu irmão, voltei da feira, tipo, domingo pra segunda, na terça-feira ele me liga, dá um pulo aqui. Foi na fábrica Araucária, todo mundo desesperado, fábrica alagada, vigilância sanitária lacrou a fábrica, eu cheio de pedido para entregar, lacrado, fábrica lacrada. Não tirava nada de dentro. Tirava nada, eu só olhei para ele assim, cara, a primeira coisa que eu saí de Araucária, fui para Campo Largo, cheguei lá na prefeitura, fiquei esperando o prefeito me atender, só saí de lá, quando eu falei com ele, falei, cara, ó, aconteceu isso na minha fábrica, lá em Araucária, mas se você não liberar o alvará para mim entrar nessa fábrica, que eu escolhi a sua cidade, estou montando isso aqui, eu fabrico isso aqui desse jeito, e, meu, acabou minha história, acabou a empresa. Tô falido e vou estar cheio de dívida. Porra, ele foi o Maurício, eu devo muito o Maurício também, gosto muito dele, o atual prefeito de Campo Largo. Ele me ajudou, liberou o alvará provisório, colocou a vigilância lá, eu fui para lá, pintei tudo aquilo, peguei no meu cartão de crédito, comprei janela, comprei porta para poder fechar a fábrica. Meu irmão foi uma força muito grande da gente conseguir tirar as máquinas. Tive que ir no prefeito de Araucária, junto com o procurador da cidade, uma reunião com eles, para fazer a vigilância me desbloquear. Meu, e assim, não é só foi o lado empresário, teve o lado político muito forte também, habilidade de conhecer as pessoas. E, meu, aí começou a tragédia, cara. Tipo, acabou meu dinheiro, eu não tinha mais vontade de pisar na fábrica, eu não já saía mais da cama, aí por estresse eu me desconectei da fábrica de Portugal, da Caixa Mar, perdi meu dente em Lisboa, o dente da frente, aí depois eu perdi o dente lateral por estresse dormindo. Mas assim, foi uma fase que eu não desejo pra ninguém, porque eu não tinha saída, não tinha banco para pegar empréstimo, tipo, não conseguia produzir. Eu fiquei 90 dias sem produzir R$1, cara. Tipo, com um monte de funcionário, pagar e, cara, tipo, pagava um aqui, entrava recurso, pagava um, pedia prazo para outro. Porra, meu, nessa hora você vê quem são as pessoas. Muito mercado me descadastrou. Não entendeu o momento, porque eu não tava conseguindo entregar, vinha pedindo, não conseguia entregar. Aí eu ia falar, tipo, foda-se você. Tipo, e teve outros que foi, meu Deus, um absurdo, assim, foi uma mãe. O Mufato foi um deles, mas Zona Sul foi o principal que me ajudou, foi mandando pedido pra gente, meu, se restabelecer. E aí foi indo, cara, aí eu comecei, aí, cara, eu não tinha mais saída. Eu tinha vontade de não viver mais, entrei no carro várias vezes querendo tirar minha vida. A última delas, eu parei no Hernan aqui, que é meu amigo, que aquele dia eu tava decidido, hoje eu não aguento mais, mas a pressão era muito forte, muito forte. Mano, é banco, é funcionário, é você olhar pra cara das pessoas, as pessoas mandar chilique, vou sair daqui. Porra, foi muito difícil. É que eu tenho que resumir isso aqui, mas foi muito difícil, muito difícil. Mas como é que você saiu disso? Cara, trabalhando, velho. Tipo, acho que uma boa saída que eu tive foi um dia, eu tava sentado ali no sofá aqui. Aí eu tava no Facebook e nem abria mais Facebook, nem sei por que eu abri, cara, 3 horas da manhã. Aí o Ricardo Almeida mandou uma mensagem, ele tava lá, acho que na Inglaterra, tomando vinho com a Mônica. Aí ele falou, caralho, que saudade de você, mano, a gente tá tomando vinho aqui, tem um sommelier francês que, meu, ele me lembra muito da época que a gente tomava vinho com vocês aí, com você, que você contava as histórias, era muito apaixonante e tal. E você que está fazendo a vida? Eu falei, pô, Ricardo, resolvi empreender, minha vontade de tirar minha vida e tal. Passando vários apertos aqui, a fábrica alagou, acabamos de gerar. Ele falou, caralho, que desespero é esse? Ele me ligou. Fiquei com ele até, sei lá, 5 da manhã, cara, conversando com ele. E o Ricardo Almeida, tipo, o pai dele foi o cara mais rico do estado do Paraná. Era o dono da CR Almeida, construtora fortíssima. Tanto é que ele saiu do Brasil, te levou todo o dinheiro dele, acho que ele herdou não sei quantos bilhões do pai dele. E aí ele falou, ó, daqui uns dias eu tô em Curitiba, vamos marcar na prestinaria, que é do irmão dele, que aquele é hobby pro Marcelo, né? E aí ele sentou, aí ele
me deu alternativas. Primeiro, eu vou te mandar o meu financeiro para sua empresa, ele vai fazer um diagnóstico, que é o meu financeiro que está até hoje lá, é o público. Quem me contratou não foi nem ele, foi o Ricardo. O outro, você vai, não te recomendo isso. Se o negócio estourar, abre uma recuperação judicial, tira suas máquinas de lá e monta do zero, começa do zero de novo. Terceiro, chega para o banco, tenta negociar, vê o que você consegue fazer. E o último que eu não recomendaria foi meu sócio, me passou para trás, mas ele te ajudaria, que era ligar para o dono da VAP, o Gilberto Zancopé, que eu também conhecia. Tudo que ele falou eu fiz. O financeiro veio para mim, pensei em algum lugar para abrir uma falência e tirar as máquinas, o outro veio com o banco negociar, e o último liguei para o Gilberto, e também liguei para o Gilberto também. Aí nesse intervalo, cara, que eu tava decidido fechar, que foi a segunda de ir no banco tentar negociar ou entregar a empresa, eu tava tomando banho, chorando, numa terça-feira. Daí meu telefone toca, eu já não atendia mais o telefone. E aí quando eu olhei 47, né, eu falei, meu Deus, quem que é? Aí atendi. Aí o cara, porra, eu tô escutando um podcast aqui, tem um cara falando de você, da Feira Natural Tech, e ele falou que a maior inovação lá não foi nenhuma marca, não foi nenhum produto, foi ter te conhecido, a Uou Cacau, que você é o proprietário da Oz. E aí, na época eu tava com umas franquias, né? Também foi uma coisa que, me deu muita dor de cabeça. Foi, acho que até um pouco dos dentes que eu perdi também, foi o negócio da franquia. Porque imagina, quebrado, sem dinheiro, com um nego montando loja, não conseguia nem abastecer as lojas dos caras. Não conseguia, não, na verdade, que a gente sempre nunca deixou de abastecer, né? Sempre deu um jeito. E eu falei, cara, tô indo fechar a empresa hoje, teve esse alagamento, e eu nem sei o que dá para fazer para você, porque literalmente eu tô falido. Aí ele falou, cara, se você fizer isso mesmo que o cara aqui, o podcast tá falando, que é um cara que eu acredito muito nele, você não vai precisar fechar. Cara, nessa cozinha que eu fiz o alfajor, na terça-feira dele proteico, mandei para ele recebeu na terça, ele me ligou no final da tarde, falou assim, cara, vou te dar duas notícias. A ruim que você precisa aumentar de 8 para 8,5 de proteína, para mim virar um alimento suplementar, e a boa é que, o melhor produto que eu comi até hoje esse alfajor. E essa marca é a Growth, né, que foi vendida agora pelo Eduardo Fernando. Nunca vi eles na sexta-feira, entre negociação, assina uma folha aí, tira foto, puf, depositou 750 pau na conta, semana seguinte 1 milhão e pouco, o público foi gerindo esse caixa, entrando, e aí eu falei, cara, tá aí a saída, vou esquecer a Oz, vou pegar produto, vou desenvolver produto. Tô vendo que essa parte de suplementação tá tendo muita demanda. Eu vou pegar produtos meus aqui com ideia e vou sair oferecendo para as fábricas. E Deixa eu te fazer uma pergunta. Isso tem o quê? 5 anos? Nem isso? não, 2 anos. Desde o alagamento. Alagou tipo 2,23. Acabou meu dinheiro na obra 2,22. Ô, Rafa, olhando assim, mas é que trazendo um pouco para a maturidade dos acontecimentos e olhando para trás hoje, né? Você acha que você ignorou alguns sinais ali de quando comprou o terreno? Você olha para trás, o que você pensa? O que você vê? Cara, não tem como ignorar. Tipo, as coisas que aconteceu tá projetada. Quem quer falar que ia contar com Covid? Sim. Quem quer contar com alagamento no barracão? São fatores que aconteceu que não sou eu. E eu te falo, se eu tivesse quebrado, mas eu acho que eu ia ter muita superação, porque, bicho, não foi minha culpa. Tipo, eu tava no meio de um furacão fudido. Fudido. E eu não tinha o que fazer. Então, o recurso acabou da obra porque o material triplicou, quadruplicou. Então não tinha o que fazer. Então não foi só para mim, foi para todo mundo ali no momento, né? O alagamento aconteceu, o que eu tinha que fazer? Que nem o prefeito lá de Araucária, até esqueci o nome dele, é o árabe, já vou lembrar o nome dele. Ele me falou, cara, não quero que você vá embora daqui, eu te arrumo um barracão. Eu falei, cara, tipo, eu tava tão desgostoso de Araucária, do que tinha acontecido. Falei, não, tipo, já tô montando em Campo Largo. Ele falou, cara, o que eu puder te ajudar aqui, eu vou te ajudar, e é uma pena, fico triste você levar a fábrica daqui, porque é legal ter uma fábrica de chocolate que em Araucária, né? Tipo, não tem certo, não tem errado. Tem
consequência das coisas que acontecem, né? Mas também eu acho que assim, nesse momento, né, também eu conheci pessoas, e uma das pessoas ele até brincou assim, o Felipe mandou um áudio, né, o dono da Integral Médica, quando ele me conheceu, e a fábrica dele anos anteriores tinha pegado fogo. E ele me mandou um áudio simplesmente, cara, você vai passar por isso, e Deus só está te preparando para as coisas maiores, né? O áudio é muito maior, né, mas essa é a mensagem que ele quis dar, tipo, você vai passar. E vai passar, isso vai ser muito maior. E como é que foi a tua relação, assim, com Deus nesse momento? Você tá maluco. Era de manhã à noite, fora que eu já não conseguia dormir, né, cara? Eu fechava o olho e eu via Deus, cara. Tanto que do lado da minha cama ali tem uma imagem imensa dele. Dele, Santo Antônio, Nossa Senhora do Ó, Nossa Senhora de Fátima. Era rezar, 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 rezar. Era eu e Deus, eu e Deus, eu e Deus. Mas tô te falando, eu e Deus mesmo. A fábrica só ia coordenando as demandas que eu ia mandando. Vamos para esse caminho agora, vamos para esse caminho agora, vamos para esse caminho agora. E muita porrada, eu e meu irmão também, a gente teve várias excursões também. Não era só a fábrica, o alagamento, era, porra, coisas que eu fui descobrir depois. Foi bem barra, bem barra. O Públio foi um cara muito importante, assim, nessa fase, que ele conseguiu, falou, cara, vai vender, vai criar, deixa que eu seguro os seus rojão, velho. Ele, o advogado, foi segurando os BO, os BO, os BO, e meio que se eu tivesse, porque assim, como que você vende sabendo que você tem problema? Você não vende. Psicológico Você não vende. detonado. Você não vende. Não vende, literalmente não vende. Então isso foi um momento que foi muito importante, sabe? Chegou a fazer terapia, alguma coisa nesse sentido? O terapeuta ligava pra mim uma vez que eu fui fazer, o cara falou, mano, você tem altas habilidades. Eu tava fazendo terapia no cara. Tipo, coitada, mulher, né? É verdade. Mas escuta, eu vejo que aqui, né, num momento como esse, não foi o único desafio, eu acredito, mas é aqui que a gente avalia o quanto o empresário quer, né? O quanto ele realmente está disposto. A querer dar certo. Porque era para você ter desistido total. Todo 100%. E eu não desisti, cara. E com muita gente. Tanto é que você vai ver lá, o escritório nosso até hoje tá no piso, cara. Tipo, o foco era a fábrica, não era ter escritório bonito. As cadeiras a gente comprou usadas, de quem tinha para vender, preço. Mas assim, é uma construção. E eu acho que se tivesse outra forma, talvez a gente não teria o que a gente tem hoje. E se eu tivesse na zona de conforto caos, poderia que eu quebrasse por gestão, não por fatalidade. Eu acho que a fatalidade ela veio para meio que, cara, se esperta. Se esperta e se não mexe. For por aqui, vai ser por aqui. Eu acho que hoje eu consigo entender desse formato, sabe? Você tem, assim, uma memória de algo que, putz, você deu uma tacada errada, que você fala, putz, não vou mais por aqui. Todas no momento foi necessário. Em cada momento foi necessário. A franquia que eu acho que podia falar que foi errado, que me colocaram na cabeça, me deram o Sebrae, me deu o projeto de franquia que eu poderia falar foi errado, também não foi também, de certo modo, porque também entrou caixa que me fez pagar muita conta. Porque cada taxa de franquia era 50 pau, tinha vendido, sei lá, 30, 40 lojas, é só fazer isso vezes 50. Mais de 1 milhão que entrou no caixa. Você entendeu? Tipo, Quanto tempo você ficou com a franquia? Cara, nasceu no Covid e morreu no final do Covid também. A loja era linda, 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 linda. Só que eu não tinha marketing, não tinha maturidade. Eu fazia a marca acontecer, mas é diferente de uma pessoa estar com uma loja lá. E aí, o que eu faço hoje agora? Não entra ninguém, e aí? Qual que é o teu perfil de empreendedor? O que você gosta de fazer mesmo? Você gosta de estar no cliente? Estratégia. E vender, é estratégia. Porque a estratégia te dá visão, ela te dá o mecanismo que as pessoas precisam acontecer. Estratégia hoje eu vejo. E assim, me dá liberdade para fazer novos negócios, né? Porque você ficar no operacional, você quebra uma empresa. Totalmente. E hoje eu tô te falando isso porque eu aprendi do pior jeito possível. Porque aconteceu muito disso. A obra lá de Campo Largo, quem tocou fui eu. Eu era o engenheiro. Eu viajava, tocava a obra por câmera. Meu irmão tava lá na fábrica, era o cara, ninguém pisava na fábrica. Era eu e pedreiro. Então, assim, ao mesmo tempo você tem habilidade comercial e operacional, é para poucos, cara. É para muito pouco.
É muito difícil. Ou você é um ou você é outro. Então eu acho que assim, e também eu nunca tive recurso para contratar bons profissionais, pessoas boas. Pessoas boas custa caro. Mas assim, o custar caro e pro tamanho da empresa que a gente às vezes não era a pessoa no momento certo. É uma pessoa cara boa, às vezes a empresa não estava na altura desse profissional. E graças a Deus também, Deus sempre me deu uma mão muito boa para colocar pessoas boas do meu lado. O Públio é uma pessoa boa, que não foi eu que coloquei, mas eu aceitei ele estar comigo. Tipo a Fernanda, a Cris, o Rony mesmo, é um braço direito, apesar que a gente já saiu, se estrepou muito com discussão dentro da fábrica, assim, até coisas feias. Todo mundo acaba tendo um pertencimento daquele sonho seu, que é estar dentro do sonho. Mas tem muita gente que só vê a obra pronta e chega no churrasco. E poucos que pega lá no bloco, no cimento e ajuda a se construir, colocar no lugar. Na grande maioria só chega no churrasco, né? E fala, eu construí. Minha É gente, bem empresário grande. grande é assim, né? Eu vou Nosso tentar tempo estava renovar agora super aqui. apertado para a entrevista, mas consegui aproveitar cada minuto ali do Rafa, mas a gente teve que interromper a entrevista para ele poder fazer uma reunião muito importante com os advogados e dali o Rafa já seguiu com sua agenda de compromissos do dia.